Dessa vez eu estou aqui dando uma orientação para quem deseja estudar para os concursos a partir do primeiro ano do curso jurídico, ou do curso de economia, ou do curso de ciências sociais. Os concursos no campo jurídico são importantes, os concursos das assembleias legislativas, e esses estudos, eles têm que partir de uma leitura. Então, essa leitura ela tem que ser uma leitura, primeiro uma leitura de reconhecimento, depois uma leitura mais sistemática, reflexiva, e depois a leitura que leva ao fichamento e aos resumos. Eu aconselho, como eu fui professor de Direito Constitucional por muitos anos e de Direito Tributário, eu aconselho a leitura desses livros. O primeiro, Direito Tributário, de Ricardo Alexandre. É um livro de direito tributário esquematizado. Não tenho nenhuma crítica a fazer a livros esquematizados. Eles são necessários, principalmente para aqueles alunos que dispõem de pouco tempo. Então, a leitura de capa a capa deste livro. A leitura de capa a capa de um livro de direito tributário de Luciano Amaro. Muito importante. É uma leitura cuja metodologia, o método de abordagem, o método de procedimento é o direito positivo. E o livro do Alexandre Maza, que é Direito Tributário, é um manual. Não tenho nada contra os manuais. Leiam o manual também. Estudem também o manual. O livro de Direito Tributário, Teoria e Prática, de Crepaldi, é um livro necessário. Vocês vão aprender um pouco da teoria do direito tributário e da prática. Por quê? Porque o direito tributário, ele tem uma teoria e uma metodologia. Vocês vão encontrar teóricos, como o teórico sobre o fato gerador, a teoria do fato gerador, a teoria da regra matriz de incidência tributária e a teoria da hipótese de incidência. Daí a necessidade de conhecer as teorias, né? A teoria sobre a regra matriz de incidência é extremamente importante. O professor Anderson Madeira, tem também um manual de direito tributário. Qual é o foco desses livros aqui? Primeiro é vocês saberem o que é tributo. Saber o que é o conceito de tributo, o conceito legal, racional, burocrático de tributo. A partir desse conceito, vocês vão poder também classificar os tributos. Daí a importância de compreender a teoria do direito tributário para entender também a classificação dos tributos. O que é o tributo vinculado, o que é o tributo não vinculado. Essa compreensão teórica e metodológica vem de Geraldo Ataliba, do livro dele, Hipótese de Incidência Tributária. Então, a partir daí, vocês vão compreender, extraindo da letra da lei, da Constituição e destes livros, vocês vão entender o que é o fato gerador. Gerador de quê? Da obrigação. O fato gerador da obrigação de pagar o tributo. A obrigação acessória e a obrigação principal. Então não esqueçam, fato gerador existe. E eu só vou aprender o que é fato gerador se eu extrair da lei qual é o fato gerador. Só que eu tenho que entender a hipótese de incidência, que é o fato gerador em abstrato. Então, a partir da hipótese de incidência, eu vou verificar qual é o critério material, tá certo? Então, esses critérios que aparecem lá na lei, eu tenho que compreender também, tá certo? Além disso,
eu tenho que entender quem é o sujeito da obrigação. Quem é sujeito passivo? O sujeito ativo? O que é o lançamento? Os tipos de lançamento? Então, 4 coisas aqui são importantes. Eu entender o que é exatamente, não é? A regra matriz, o fato gerador, a obrigação, o lançamento. E depois do lançamento, o que é que eu tenho que compreender? Eu tenho que compreender toda aquela lógica teórica, metodológica, para que eu possa analisar o lançamento de ofício, para que eu possa analisar, tá certo? Os tipos de lançamento. Outra coisa, a partir daqui, eu vou também extrair do texto da Constituição quais são os tributos cobrados pela União, os tributos cobrados pelos estados membros da Federação e os tributos cobrados pelos municípios. Tá certo? Então, recomendo a leitura sistemática do livro do professor Anderson Soares Madeira. Aqueles estudantes que querem os bons concursos no campo tributário, eles têm que estudar tributo a tributo, todos os tributos cobrados pela União, tá certo? O II, o IE, o IPI, o IOF, o Imposto sobre a Renda. Então, eu tenho que saber de todos esses tributos, o fato gerador, a obrigação. Eu tenho que saber de todos esses tributos, a regra, matriz e os critérios. Começando, não é? Pela questão material, começando pelo fato. O fato gera. O fato é gerador. Gerador de quê? Da obrigação. A obrigação de pagar. Pagar o tributo. Portanto, uma boa leitura. Eu desejo que vocês aprendam detalhadamente tudo isso e que passem num bom concurso e que sejam muito felizes.